Olá, seja bem-vindo à sala de aula invertida do professor Wenderson Vanzeler. E agora estamos na reta final. Nós vamos falar dos nossos middlewares, ou seja, é a estratégia que a gente criou para proteger o acesso a páginas que a gente não queira que o utilizador entre. Por exemplo, se o utilizador não for registrado e estiver autenticado, eu não quero que ele tenha acesso às informações que estão lá protegidas. E mais, também se ele não tiver um papel bem definido, como por exemplo administrador, eu não quero nem que ele veja o painel de administração. E é nessa estratégia de middlewares aqui que a gente vai criar essas proteções. Bom, aqui você já sabe, se é código vai estar em source. E aqui a gente tem uma página só para colocar todos os nossos middlewares. E o mais importante deles, vamos começar por esse aqui, é o utilizador. Então aqui ele inicia a sessão e aqui ele verifica, né? Olha, se não houver a sessão ID, então, ou seja, se não tiver uma sessão iniciada do tipo ID, aí ele vai entrar nessa condicional. Mas se tiver setado uma variável global com um cookie do nome ID e tiver setado a variável global cookie com nome, lembra? Isso é que a gente guarda no computador do utilizador. Então, se tiver, então pega esse cookie e atribui a sessão ID, ou seja, se não tiver sessão, mas tiver cookie, cria uma sessão para mim. É o que está fazendo aqui. Agora, se não tiver a sessão, não faça nada, ok? Se não tiver a sessão, quer dizer, se não tiver a sessão, ele já vai entrar, né? Se tiver a sessão, não faça nada. Mas se ele não tiver a sessão, ele vai verificar se tem um cookie. Agora, se não tiver o cookie, o que ele faz? Redireciona para a tela inicial, ou seja, para a aplicação login. De novo, se não tiver uma sessão ID, um utilizador não logado não tem sessão. Então ele entra. Ok, deixa eu entrar. Então agora verifica se ele tem um cookie com nome ID e verifica se ele tem um cookie com nome. Se tiver, então, ou seja, ele é um utilizador do nosso sistema. Ele já esteve logado e a gente colocou um cookiezinho lá para quando ele voltar ele acessar mais fácil, né? Então pega esse cookie e atribua uma sessão e deixa ele entrar. Agora, se ele não tiver nenhum cookie ID, nenhum cookie nome, né? Então você redireciona ele para fazer login. E onde é que eu vou utilizar esse middleware utilizador? Nas pastas, nos sites onde eu quero que a pessoa esteja obrigatoriamente logado. E quais são? Por exemplo, aplicação index. Então, para entrar aqui, ele tem que ser um utilizador. Onde é que é isso? É aqui, ó. Ó, aplicação. Então, index, para acessar esse lugar, para ele acessar esse lugar, vai ter um middleware aqui controlando. Olha, você é o utilizador? E o que é esse middleware do utilizador? É aquele que a gente acabou de ver. Então, você não tem sessão? Ok, pode entrar. Você tem cookie? O ID e o name? Ah, se tiver, ok. Então, eu te atribuo sessão e passa batido. Agora, se você não tiver, se você não tiver isso aqui, então vá para a tela de login. E aí é onde a gente pega o espertinho. Então ele vai tentar entrar aqui na aplicação, ó. Ele cai lá, ó, e não tem, vai para a tela de login. Então eu vou colocar esse middleware em todos os lugares que eu queira que ele obrigatoriamente seja um utilizador. Então, olha, no login, no index, no login eu vou ter? Não, no login eu não vou ter, porque eu quero que ele entre. Na palavra passe, para alterar a palavra passe tem que ser utilizador. Para alterar o perfil, tem que ser utilizador. Para fazer o registro, não, ele não tem que ser um utilizador. E olha aqui, ele bota um middleware não autenticado. Vamos ver isso já já. Então vamos lá. Eu agora vou tentar acessar a aplicação aqui, ó. Ele não deixa. Por quê? Porque eu não estou logado. Ele me manda, olha, você está tentando entrar, então faça o login.
O sistema é inteligente, mas aqui ele deixa eu entrar. Não estou logado, página inicial. Quero fazer o login, legal. Mas se eu quiser roubar ele aqui, ó, para entrar sem login, ó, ele não deixa, faço o login. Então vamos lá, vou fazer o login. Loguei. Pronto. Agora sim, ó. Se eu clicar em aqui em aplicação, na verdade ele já até me redirecionou para lá, ok? Agora, já entendeu o middleware utilizador. E a gente viu aquele não autenticado. O que é isso aqui, ó? Tem um middleware não autenticado. Então ele vê aqui, ó. Se tiver a seção ID e se tiver o cookie ID, então mande ele para aplicação. Que situação eu posso utilizar isso? Ou seja, se ele tiver utilizado, se ele tiver logado, eu não quero que ele acesse algum lugar. Claro. Por exemplo, o login. Se eu já estou autenticado, eu não preciso ver a tela de login, não é? Então, olha, eu não posso vir aqui, ó, fazer login, ó, login.php, ó. Ele não deixa, porque eu já estou logado. Então, o sistema protege isso também. E aí entra a estratégia do não logado. Por exemplo, faz sentido eu fazer aqui um registro, ó. Onde é que está o registro? Ó, aplicação registro. Faz sentido eu fazer aqui um registro? Não. E aí ele me redireciona para cá. Então eu vou colocar o não autenticado, essa estratégia aqui eu que criei. Então sempre que eu quiser que ele não tenha acesso, ou seja, ele só pode entrar quem não está autenticado, eu vou colocar isso daqui. No exemplo que eu acabei de dar, né, do login. Então aqui só entra não autenticado. E no registro só entra quem não for autenticado, que não faz sentido, ok? Então nós vimos o utilizador e o não autenticado. E tem aqui o administrador. Quem é o administrador? Aqui é aquela... lembra o helper? Ó? Vamos puxar ele aqui, ó, helper. Então eu verifico, olha, pega esse utilizador. Esse utilizador é administrador? Então, esse utilizador, vai lá na base de dados. Aqui é o quê? É o CRUD, ó. Ó, é o utilizador que vai pegar aqui, vai ler o utilizador pelo ID, ó, pela seção de ID, tá vendo? Ó? Então ele pega o utilizador logado e verifica se ele é administrador. Então, se ele for administrador, ele vai retornar verdadeiro. Se ele não for, ele retorna falso. E aqui, esse middleware trata disso, olha. Verifica se ele é administrador. Se ele não for administrador, redireciona ele para que local? Para a barra inicial, né? Para o local. Então, ó, vamos pegar aqui agora, vamos ver aqui, ó, vamos criar um não administrador, vou criar um utilizador. Vamos lá. Felipe, professor Felipe. Criei aqui um professor Felipe que não é administrador. Vou sair e vou entrar com ele agora. Ok? Então tá aqui o Felipe. E agora ele vai tentar entrar aqui no administrador, ó. Ele é sabido, ó. E cadê? Não entra, ó. Ó, o site redireciona, ó. Ó, ele volta para aplicação. Então, onde é que eu vou colocar isso? Aqui em admin. Então, olha, no index admin só pode entrar um middleware administrador. Então, esse middleware, eu faço o require dele e só pode entrar aqui não administrador. Ou quer dizer, só pode entrar aqui se ele for administrador. Utilizador, da mesma forma, né? Ele só pode entrar aqui se ele for administrador. O que é utilizador? O utilizador é o CRUDzinho, né? Que aqui não aparece. Ele não pode. Pronto. E aqui está travado. Ok? E eu ainda tenho um middlewarezinho aqui autenticado. Eu nem sei se eu estou utilizando ele. Nem sei se eu estou utilizando ele. Aqui, middleware utilizador. Né? O middleware utilizador está ali. Middleware não autenticado está aqui. Middleware utilizador. Registro não autenticado. Não, nem utilizei. Nem utilizei em lugar nenhum. Pronto. Ok? Então, essa aqui é a nossa estratégia, tá?
Então agora o utilizador só pode entrar nos lugares que lhe é permitido através daquele middleware. Eu vou criando essas estratégias. Poderia criar várias outras estratégias de middleware também, de middlewares também. Agora, lembra que o professor Felipe é sabido? Felipe é sabido. O professor Felipe é esperto, é hacker. E lembra daquele ficheiro aqui, ó, daquele ficheiro da nossa infraestrutura, onde a gente pega aqui, ó, e reseta toda a base de dados e cria outra? Então, o professor Felipe percebeu que esse ficheiro aqui existe. Ele é sabido. E olha só, logout, ou seja, ele não está nem logado. Ele não está nem logado. E ele pode vir aqui, ó, e meter aquele caminho, ó. Como é que é? Source, ó, infraestrutura, base de dados, tabela, não está nem logado, ó. Não é nem utilizador, o Felipe sabe disso, ó. Mas ele conhece esse caminho, ó. Felipe acabou de apagar toda a nossa base de dados. Felipe é hacker, Felipe é sabido. Então, esse ficheiro não tem que estar aqui. Ou ele pode ter aquela proteção, né, somente o administrador poderia acessar esse ficheiro para apagar, ou você no servidor, esse é um servidor PHP bem simplesinho, a gente não está utilizando muita coisa, né? Esse é um servidor muito simplesinho, a gente não está utilizando muita coisa, mas a gente poderia usar um servidor como o Nginx ou como o Apache, e aí nós protegeríamos locais que a gente não queria que desse acesso. Então, ou seja, eu não deixo nem você chegar aqui, né, para chegar aqui só por linha de comando. Aí a gente teria, né, uma proteção legal. Vamos conferir lá se apagou mesmo a base de dados? Ó, base de dados, olha. O professor Felipe estava aqui, já não está mais. Iniciou somente aquela. Bom, antes de encerrar, eu vou só te explicar aqui como é que funciona também aquela parte de sessão. Lembra que faz o login e tem a sessão? Então aqui agora, ó, eu sou um utilizador não logado. Vou fazer o login com o meu utilizador. Pronto, loguei. Estou logado. Então, lembra que eu falei que ele guarda a sessão? Como é que eu vejo as sessões? Vou dar aqui o F12, ó. Aqui, ó. Cookies, tá vendo, ó? Ele está guardando o cookie, ó. Eu tenho o meu ID, eu tenho o meu nome. Lembra? Eu estou guardando. Eu usei o PHP para guardar no navegador do cliente. Lembra que eu disse que eu faria isso? Então, eu estou fazendo mesmo. Eu estou guardando o cookie aqui no computador do cliente. Então, significa dizer o seguinte, que se eu fechar aqui agora, ó, vou fechar, ó. Sair. Fechei o navegador. Vou abrir ele de novo. Abri o navegador. Se o que eu falei é verdade, se eu tenho um cookiezinho aqui guardado e eu digo que ele faz a leitura para relogar o utilizador, então agora é a hora que isso deveria funcionar. Ó, e funcionou. Tá vendo? Eu tenho um cookie implantado lá na hora que eu fiz o login do sistema. Lembra? Vou te mostrar aqui de novo. Então vamos lá. Em source, controlador. Controlar o utilizador. Vamos pegar aqui aplicação, controlar autenticação. Aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz até umas mudançazinhas dessas duas linhas aqui, então repare nelas. E coloquei aqui também para você saber se identificar quantos dias tem. Então aqui tem 30 dias. Eu coloquei essa configuração para que fosse 30 dias, tá bem? Se eu quisesse 2 meses, aqui, ó. Se eu quisesse, né, 2 meses, 60 dias, eu multiplicaria aqui por 30, tá? E a gente vai fazendo dessa forma. Então é isso daqui. Quando eu faço o login, eu guardo lá, ó, set cookie ID, set cookie nome, ó. E é exatamente isso que ele pode aqui, ó. ID 1 e nome 1. Se eu logasse com outro utilizador, ele ia guardando aqui. Agora, se eu fizer o logout, ele apaga isso, ó. Logout, ó, foi lá e apagou. Por quê? Porque no logout, no controle de autenticação, eu tenho aqui o logout e eu vou lá e apago isso tudo. Ó. Se tiver sucesso no loop, pega isso daqui e destrói todas as sessões, pega o cookie, ó, e limpa ele. Bota aqui um tempo menos 3.600, bota menos 1 minuto. Né? Joga ele lá para trás. E aí ele limpa e não tem mais o cookie. E aí, ou seja, se eu sair agora e se eu voltar, não está deixando eu abrir.
Enfim, mas se eu voltar, deixa eu ver se ele deixa eu abrir aqui o meu Chrome. Não está deixando. Enfim, mas se eu voltar, ele já não deixa. Agora deixou. Pronto, abriu. Então, se eu voltar aqui, o Chrome consome uma memória monstruosa. Então, agora ele já não deixa mais eu acessar porque eu apaguei os cookies. Bom, pessoal, parabéns por terem chegado até aqui. Parabéns por você ter chegado até aqui, por ter assistido todos os vídeos. Eu espero que você esteja praticando, né? Essas são aulas importantes, elas complementam as nossas aulas em sala, né? Então eu fiz questão de colocar esses treinamentos, esses vídeos aqui para você, inclusive que é estudante, trabalhador e que não pode estar frequentando as aulas. Então isso aqui vai lhe ajudar muito para que você tenha aqui uma noção de o que é um sistema completo, tá? Então, é basicamente isso. Aqui agora só vai mudar o domínio, aqui só vai mudar agora as estratégias, aqui só vai mudar o produto que vai ser disponibilizado no site. Mas o CRUD é a base de tudo. E aqui eu te dei CRUD com sessão, com páginas protegidas, com validação, já te iniciando também num padrão de projeto MVC, não é aplicado ele, mas já te dando uma iniciação para que você depois, quando pegar um framework, também já saber navegar, entender os procedimentos, tá? Então, eu espero que você faça muito proveito de toda essa aula invertida. Deu muito trabalho, mas é muito gratificante porque eu tenho certeza agora que você vai ser um programador de fato e de direito. Então, refaça todo o código, o sistema vai estar disponível para você e refaça para que ele seja seu, tá? E não seja só uma cópia de tudo que foi apresentado aqui. Então é isso, terminamos por aqui. Muito obrigado e sucesso!